Livro falado. Imigração italiana no Brasil. E a família Zanellato. Autor: Valmir Zanellato. Apresentação. Eu, em minha modesta filosofia, quando me refiro à tradição e memória de uma família, nunca deixo de a comparar a uma obra-prima, tipo uma valiosa pintura, um quadro precioso pintado por um renomado pintor, o qual, depois de muito tempo ter se passado, e ele ali na parede de um conceituado museu, de tempos em tempos a necessitar de retoques, algumas pinceladas aqui e ali para melhor manter estampadas sempre na mais perfeita maneira possível a imagem nele pintada, antes que com o passar dos tempos comece a desbotar e se perca total, ou em parte a sua imagem. A memória de uma família, eu a considero bastante semelhante, ou seja, se ela não for repassada dos avós para os pais, dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, e assim por diante, com o tempo irá se perder, ficar no esquecimento. Para a história, a saga de uma família se manter viva, é conciso que não se deixe ela no esquecimento, e assim igualmente a comparação feita à pintura acima citada, de tempos em tempos é necessário se dar aquela pincelada, contar fatos passados, mostrar às futuras gerações de onde vieram seus antepassados, valorizar suas raízes, pois exemplo de uma árvore, se cada um de nós sem as nossas raízes ficarmos, os nossos descendentes no futuro desconhecerão suas raízes. E assim como a árvore, seu tronco em não muito tempo perecerá e ao certo irá tombar. Igualmente a um pintor, eu aqui ao descrever o que tenho guardado em mim, o tanto colhido em pesquisas de livros, lugares que tenho visitado, conversas com todos da família, do mesmo modo com diversos descendentes italianos conhecedores da famiglia Zanellato. Eu, como a pintar um quadro, aos poucos irei dando as minhas pinceladas, ora aqui, ora ali, sem o compromisso de seguir uma ordem cronológica, acrescendo algumas fotos antigas e outras nem tanto, para com isso tornar o livro mais atrativo não só para os adultos, mas igualmente para as crianças e os mais jovens, todavia sempre com o intuito de contar, descrever, reavivar as cores desta pintura, que é a memória da nossa família, a famiglia Zanellato. A razão fundamental dos meus anseios para a realização deste livro aqui exposto, é exatamente o de dirigir aos meus estimados familiares, amigos mais chegados e outros descendentes, o qual entendo que desta maneira, com o preto no branco como se costuma dizer, tornar um pouco mais viva e sempre presente em nossas memórias, algumas das nossas mais marcantes raízes, aqui no caso, o da nossa família, a famiglia Zanellato. Este livro não tem outro desígnio, a não ser deixar aqui registrado de uma maneira simples, direta e objetiva, registros de parte da memória da famiglia Zanellato. Observação: como o sobrenome original Ferdinando Zanellato é com 2 LL, foi mantido mesmo para todos os pertencentes à família. O autor. Como não poderia deixar de ser? Para se falar sobre a famiglia Zanellato, obrigatoriamente é necessário em parte se narrar sobre a vinda desses primeiros imigrantes italianos para Santa Catarina, onde juntamente entre todos os que viajaram, por aqui semearam e plantaram a terra disseminando suas viçosas sementes. E nós da famiglia Zanellato, misturados a todos os demais. Aqui igual nos encontrávamos. Segundo dados do livro Azambuja e Uruçanga, desembargador Vieira Ferreira, e pesquisador Padre João Leonir Dal Alba, o qual do mesmo recebi em mãos o livro em Azambuja no dia 14 de julho de 2001. Os primeiros imigrantes italianos chegaram e fundaram a colônia de Azambuja em 28 de abril de 1877, marco inicial para a vinda da segunda leva no ano seguinte, em 26 de maio de 1878, onde fundaram o núcleo de Uruçanga. A vinda dessa primeira leva de imigrantes chegadas da Itália em 1877, aportaram em uma localidade conhecida como Morrinhos, em transe aquática não muito distante da antiga vila de Tubarão, sendo que em seguida se dirigiram e acamparam às margens do rio Tubarão, ali se abrigando sob um telheiro, pousada rústica feita pelos tropeiros que costumeiramente acampavam quando de passagem ali se encontravam. Os imigrantes em seu trajeto, enfrentaram uma extenuante viagem de navio que muitas vezes durava até mais de 2 meses, e no caso como imigrantes, viajavam eles como passageiros de segunda classe, a maior parte do tempo permanecendo no porão. Muitos desses imigrantes, os mais velhos e fracos, homens, mulheres, jovens e crianças que se aventuraram nessa jornada por uma oportunidade, uma vida melhor no Novo Mundo, nem chegaram a conhecer essas terras do Novo Mundo, pereceram,
não resistiram ao dia a dia escravo, imposto pela jornada. Os imigrantes chegados e desembarcados em Morrinhos naquele dia 16 de abril ano de 1877, acamparam às margens do rio Tubarão. Mas já no dia 28 do mesmo mês todos os imigrantes se encontravam em Azambuja, pois o engenheiro maranhense Joaquim Vieira Ferreira, responsável e fundador da colônia de Azambuja, para evitar gastos demasiados ao Estado, convocou em todos os sítios da redondeza o meio de transporte mais usado na época, o carro de boi, e ajeitando as tralhas dos recém-chegados, rumaram dali para a vila de Pedras Grandes. Chegados à vila de Pedras Grandes, os carros de bois foram deixados de lado. Dali da vila de Pedras Grandes para frente todos tiveram que seguir a pé em uma fatigante viagem, com suas crianças no colo, bagagens nas costas ou no lombo de burros, por uma trilha que beirava a margem esquerda do rio Pedras Grandes, a qual tempos antes fora aberta a fim dos colonos poderem chegar até o roçado que anteriormente havia sido feito em meio a uma densa mata, local onde acabou por se fundar o rústico vilarejo de Azambuja, o mesmo lá existente até os dias de hoje. Próximo ao sopé de um morro onde se achava a clareira, local que se havia derrubado a mata para o assentamento dos colonos italianos, tempos antes os camaradas, funcionários, da colônia haviam construído uma casa provisória, coberta de palha, com as paredes barreadas, a qual serviria de escritório e de abrigo aos funcionários que aguardavam a chegada dos futuros colonizadores. Os imigrantes, ao chegarem no local a eles designado, ou seja, àquela pequena clareira aberta em meio à selva, muitos deles de imediato se indignaram, e exaltados diante do improviso que se apresentava, bastante chateados e em parte revoltados, reclamavam de que haviam vindo para o Brasil para trabalharem na lavoura, plantarem e cultivarem, não para terem que bancar a derrubada das matas, para só então depois poderem fazer os seus plantios. Entretanto, diante do forte argumento de Joaquim Vieira, o responsável pelo assentamento, de que se alguém ali não concordasse com o a ele proposto, e se quisesse para trás voltar, esse estaria dali para frente por conta própria, não mais recebendo o respaldo do governo. Diante de tão forte argumento, os colonos aos poucos foram serenando, aceitando o que lhe era imposto, e em não muito tempo baixaram a cabeça e mais calmos partiram para a labuta. Translado de imigrantes italianos para o Brasil. Aqui voltando um pouco mais para a família Zanelato, para nossa história, do que alcancei sobrenomes de nossos antepassados que viviam na Itália, remonta do ano de 1820, nela se encontrando registrado uma data de falecimento, a de Giovanni Zanelato, o mais longínquo de um dos nossos ancestrais de que tomei conhecimento. Também encontrei o brasão da família Zanelato datado do ano de 1248, a informação mais remota de que tive conhecimento até o instante do iniciar deste livro, o qual não medi esforços para concretizá-lo, sendo que por mais de 2 décadas, após inúmeras viagens a todos os recantos, indo a locais onde se tinha notícias de que por ali haviam passado, chegado os primeiros pioneiros italianos, colhendo todos os tipos de dados, finalmente me decidi a sentar e, arregaçando as mangas, principiei mais esta nova jornada que iniciará por Santa Catarina, parte pelo Brasil e mais de uma vez tendo que me deslocar até a Itália. Certidão original de batismo de Ferdinando Zanelato, nosso antepassado nascido em San Floriano, Castelfranco Vêneto de Itália, no dia 24 de outubro de 1869. Resgatei esta certidão na paróquia de Castelfranco, Itália, no dia 28 de março de 2017, e após viajando até Treviso, no mesmo dia me dirigi à cúria local onde a autentiquei. Entre uma viagem e outra à Itália me encontrei com Francesco Zanelato, nosso parente italiano e morador de Gese, província de Ancona, onde a convite tomamos uns bons vinho italiano. Certidão de nascimento de Maria de Bona. Posteriormente se tornando a esposa de Ferdinando Zanelato. Nascida no dia 20 de junho de 1874, filha de Bonaventura de Bona e de Giacoma de Bona. Casa paroquial de Castelfranco, Veneto, Itália, onde gentilmente recebi das mãos do padre paroco local a cópia original da certidão de batismo de Ferdinando Zanelato. Após uma rápida visita ao pequeno vilarejo, pude constatar que não muitas casas ou moradores continuam a residir por lá, e que os mais idosos que ali habitam, vivem da agricultura, e a exemplo do Brasil, os jovens acabaram migrando para as cidades grandes. Igreja de San Floriano Martire, via Montebelluna dei San Floriano, comuna de Castelfranco, Belluno, Italia.
Este local se encontra quase frente à casa paroquial. Diocese de Treviso, local onde na cúria, autentiquei a certidão de batismo de Ferdinando Zanelato. Após receber o certificado de batéssimo, segundo o expressar italiano, viajei por mais de 30 quilômetros em direção à cidade de Treviso, local onde se encontra localizada a cúria da cidade, para autenticar e tornar legal o documento que comprova nossas origens, e que num futuro próximo nos poderá servir para um possível e merecido encaminhamento de pedido da nossa cidadania italiana. Apesar do brasão da família Zanelato datar e registrar a sua existência já no ano de 1248, eu há tanto não consegui retornar em pesquisas e viajar a esse nosso passado, só conseguindo alcançar dados, datas e nomes dos nossos ancestrais. A partir do ano de 1820, data do falecimento de Giovanni Zanelato, ainda na Itália. Giovanni Zanelato, que falecera no ano de 1820, se encontrava casado com Antônia Piovesan, a qual, segundo pesquisas realizadas, igualmente acabará falecendo no mesmo ano de 1820, ambos na Itália. Conforme dados que se tem sobre Giovanni e Antônia, tiveram eles 2 filhos. Gabriel Zanelato, nascido em 1831 até 1917, que veio a se casar com Guidita Reginato, até 1863. Luigi Zanelato, nascido em 13 de agosto de 1839 até 6 de abril de 1912. Luigi Zanelato, ainda na Itália, acabou se casando com Domenica Campagnolo, nascido em 1844 até 1896. E conforme dados do cartório da antiga vila de Uruçanga, Luigi Zanelato teve 8 filhos. Ângela Zanelato, Ângelo Zanelato, João Zanelato, Ferdinando Zanelato, Giacomo Zanelato, Antônio Zanelato, Maria Zanelato, Verônica Zanelato. Certidão de óbito de Luigi Zanelato. Certidão de óbito de Luigi Zanelato, explanação. Como no original. 19 número 19, aos 6 dias do mês de abril do ano de 1912, nesta vila de Uruçanga, município homenagem. Estado de Santa Catarina, em meu cartório compareceu Paulo Garabelotti, o qual declarou jurando, dia, mês e ano acima mencionado às 10 horas da manhã faleceu em sua residência Luigi Zanelato, vivo, com 73 anos de idade, casado, natural da Itália. Deixou as seguintes filhos: Ângela Zanelato com 50 anos de idade, Ângelo com 48, João com 46, Fernando com 42, Giacomo com 36, Antônio com 30, Maria com 28 anos de idade, Verônica com 26 anos de idade. O cadáver vai ser sepultado no cemitério desta vila. Do que para constar lavrei este termo em que comigo assigna o declarante. Eu, Atilio Cabral Balinha, escrevente juramentado da paz, o escrevi. Luigi era casado com Domênica, conforme consta em seu atestado de óbito, tinha 08 filhos, sendo que um deles era o Ferdinando. Foi nesta parte da minha pesquisa que, ao ver a certidão de casamento de Ferdinando e Maria, que acabei notando um fato importante, de relevo, marcante e bastante intrigante, que creio ninguém antes havia se dado conta, isto referente aos ditos 08 filhos de Luigi, o qual era casado com Domenica Campagnolo, e mais especialmente quanto a um de seus filhos, o Ferdinando. Apesar do brasão da família Zanelato datar e registrar a sua existência já no ano de 1248, eu há tanto não consegui retornar em pesquisas e viajar a esse nosso passado, só conseguindo alcançar dados, datas e nomes dos nossos ancestrais. A partir do ano de 1820, data do falecimento de Giovanni Zanelato, ainda na Itália. Ao analisar mais atentamente a certidão de inteiro teor do casamento de Ferdinando Zanelato, a seguir, com Maria Luigia de Bona, não pude deixar de notar na mesma que o casamento dos cônjuges acima havia sido realizado já em Uruçanga, nesse tempo pertencente ao município de Tubarão, SC, isso no dia 15 de março do ano de 1897,
mais ou menos um ano após a morte de sua mãe Domenica Campagnolo, que falecera no ano de 1896, e como se encontra descrito no atestado de óbito de seu pai Luigi. Ele e Ferdinando eram entre os 8 filhos. Só que atentamente olhando a esta certidão de casamento de Ferdinando e de Maria Luigia, como poderão ver a seguir, nela nada consta de que Domenica Campagnolo fora mãe de Ferdinando. Consta sim de que a mãe de Ferdinando seria igualmente já falecida Catarina Baldin Zanellato, nascida em Treviso, Itália, sendo que Domenica Campagnolo desse ponto em diante, nada mais sobre ela consegui saber. Este fato me levou à conclusão de que Domenica Campagnolo é que era na verdade a real mãe de Ferdinando, pois ele acabou se casando em 1897, aproximadamente um ano após o falecimento de Domenica Campagnolo, no ano de 1896. Então cheguei à conclusão de que talvez um ano mais ou menos após o falecimento da primeira esposa Domenica Campagnolo, o esposo Luigi, que ficará viúvo, tornou a se casar de novo e dessa vez com Catarina Baldin. É importante se notar que existe um espaço de aproximadamente um ano entre o falecimento da primeira esposa de Luigi, Domenica, e o casamento de Ferdinando com Maria de Bona, sendo que se ele não fosse filho de Domenica Campagnolo, ao invés de se encontrar nessa época do casamento com seus 29 anos, deveria contar ele por esse tempo com apenas mais ou menos um ano de idade se fosse filho legítimo de Catarina Baldin. Nota: como a Domenica Campagnolo, esposa de Luigi, havia falecido no ano de 1896, e já um ano após, 1897, Ferdinando Zanellato, com 29 anos de idade, estava a se casar com Maria de Bona. Fica constatado que ele era filho de Luigi de Domenica Campagnolo, não de Catarina Baldin Zanellato, como consta na certidão de casamento, e conforme no próprio documento se pode constatar, na certidão de casamento de Ferdinando Zanellato e Maria de Bona, realizado em Uruçanga em 1897. Hipótese: ocorreu-me ainda. Salvo se Luigi tivesse vindo sozinho para o Brasil, deixado a primeira esposa Domenica lá na Itália e por aqui ter ajeitado um novo casamento com Catarina Baldin. Ou ainda se Luigi tivesse tido filhos extraconjugais, com Catarina Baldin, fora do casamento com Domenica Campagnolo e só após o falecimento da mesma, ter se casado com ela, Catarina Baldin. Retornando ao ponto da chegada dos imigrantes no ano de 1877 em Santa Catarina, como Luigi nascerá no ano de 1839, quando chegou ao Brasil contava ele com a idade de 38 anos. Ferdinando, filho de Luigi, que juntamente com seu pai Luigi também viera da Itália, por essa época contava com aproximadamente 9 anos de idade. Luigi Zanellato, pai de Ferdinando, faleceu no Brasil no dia 6 de abril de 1912, mais precisamente nos tempos da antiga e recém-povoada vila de Uruçanga, deixando seus 8 filhos. Ferdinando Zanellato nasceu em Castelfranco, Itália, chegou ao Brasil com aproximadamente 9 anos de idade, no ano de 1877. Maria Luigia de Bona nasceu em 20 de junho de 1874 em Longarone, província de Belluno, Itália. A seguir, não adotando ordem de idade, os nomes dos 13 filhos do casal. Os 13 filhos de Ferdinando e Maria. Luigi Zanellato igual 1892. Emília Zanellato igual 1894. Ventura Zanellato igual 1896. Nasceu no Rio do Pouso. Saul Zanellato igual 1900 a 1965. Nasceu no Rio do Pouso. Doraide Zanellato igual 15 de julho de 1903. Nasceu no Rio do Pouso. Angélica Zanellato igual, nasceu em Rio Armazém, 20 de novembro de 1905 a 29 de julho de 1997, mais Grão-Pará. Adele Zanellato igual 20 de julho de 1907 a mais 1981. De julho de 1997, mais Grão-Pará. Italina Zanellato igual 5 de abril de 1908 a 4 de setembro de 1990. Nasceu no Rio do Pouso. Silvina Zanellato igual 20 de agosto de 1911 a 17 de agosto de 1937. Asterisco Albino Zanellato.
Nasceu em 3 de abril de 1916 até 27 de outubro de 1985. Nasceu no Rio do Pouso. Boaventura Zanelato. Giacomina Zanelato igual 4 de novembro de 1897. Catarina Zanelato igual, nasceu no Rio do Pouso. Segundo anotações feitas pelo Alberto Mota, Volney Zanelato filho de Albino e Firminia, nasceu em 07 de novembro de 1941. Um fato interessante, é que naqueles tempos, o casamento na igreja era considerado mais importante para os italianos. Tanto que o Albino e a Firminia, já anteriormente casado através da igreja, só acabaram se casando no cartório pelo civil, no dia 08 de outubro de 1942, onde nessa data declararam já terem um filho nascido, de nome Volney, que nasceu no dia 07 de novembro de 1941. Angélica Zanelato. Nasceu em Rio Armazém no dia 19 de novembro de 1905, e foi casada com José da Silva, Grão-Pará SC. Detalhe importante, o nome da Angélica na certidão de batismo saiu como Angelina, mas a data se encontra correta. Angélica. Conforme certidão de nascimento de inteiro teor. Catarina Zanelato. Nasceu no Rio do Pouso no dia 6 de julho de 1900 e foi casada com Guido Pinter. Catarina Zanelato. Catarina Zanelato. Casou com Guido Pinter. Tiveram uma filha adotiva. Carmelita Pinter. Giacomina Zanelato. Nasceu em 4 de novembro de 1897. Italina Zanelato. Teve com esposo Ludovico Vico Pinter. Nasceu em Rio do Pouso em 5 de abril de 1908. Silvina Zanelato. Nasceu em 20 de agosto de 1911. Se casou com Adolfo Dalfenbach. Saul Zanelato. Nasceu no Rio do Pouso. E foi casado com Floripa Doraide Zanelato. Nasceu em 15 de julho de 1903. Casando-se com a idade de 25 anos. Com Cirilo Pinter de 26 anos. Emília Zanelato. Emília, depois do nascimento do seu primeiro irmão, o Luigi, que nasceu em 1892. Ela é a segunda mais velha da casa. Nascida em 1894. Adele Zanelato. Adele Zanelato igual nasceu em 20 de julho de 1907. Faleceu em 1981. Elie Zanelato igual nasceu em 20 de julho de 1907. Filha de Ferdinando e Maria. Avós paternos: Luíde e Catarina. Maternos: Ventura e Giacomina de Bona. Ventura Zanelato. Além desta certidão de batismo, não me foi possível encontrar nada mais de informações sobre Ventura, a não ser que foi batizado em Uruçanga SC. Nascido em 7 de maio de 1896. Egídio Zanelato. Igualmente nenhuma informação a mais consegui sobre Egídio Zanelato, a não ser sua certidão de batismo. Nesta certidão da Diocese de Uruçanga SC, consta que o nascimento de Egídio foi em 1º de junho de 1919. Aqui dados sobre Albino e Firminia Mota Zanelato e seus descendentes. Albino e Firminia casaram-se no dia 28 de julho de 1939. Em um sábado, na igreja de Tubarão SC. O casal Albino e Firminia tiveram 8 filhos. Manuel nasceu no dia 2 de maio de 1940 e foi batizado em casa.
sendo que faleceu no mesmo dia. Volney nasceu no dia 7 de novembro de 1941. Valdirio nasceu no dia 26 de janeiro de 1944. Vanil José nasceu no dia 28 de janeiro de 1846. Voanir Maria nasceu no dia 3 de março de 1948. Valmir nasceu no dia 6 de outubro de 1952. Valdoir nasceu no dia 12 de março de 1955. Ademir nasceu no dia 22 de setembro de 1959. Na certidão de casamento de Albino e Firminia, consta que o primeiro filho, Volney, já era nascido quando oficializaram o compromisso pelo civil. Na época, o essencial para os italianos, que eram muito católicos, era o casamento realizado na igreja. Portanto, como se nota, no cartório o casamento só aconteceu anos depois, quando o primeiro filho, Volney, já havia nascido. Volney casou-se com Zélia da Silva quando moravam em Rio do Pouso, sendo que o matrimônio se oficializou em Tubarão SC. Zélia, filha de Aristides e Laurinda da Silva, nasceu em Rio do Pouso no dia 3 de março de 1948. Tiveram 2 filhos, Sandro da Silva Zanelato e Silvio da Silva Zanelato. Valdirio Zanelato casou-se com Herodida Rocha e foram morar em Dom Pedro de Alcântara, antiga colônia São Pedro. O matrimônio aconteceu em Torres RS. O casal Valdirio e Herodi tiveram 2 filhos, Ricardo e Daniela Zanelato. No seu segundo relacionamento com Luana Rosa, tiveram um filho de nome Mateus. Vanil José Zanelato. Do seu primeiro relacionamento com Antônia Oswaldina Ferreira, tiveram 2 filhos. Vanil Ferreira Zanelato, filho. Alexandre Ferreira Zanelato. Vanil, no seu segundo relacionamento com Carmen Soares, não teve nenhum filho. Carmen, do seu casamento anterior, teve 2 meninas. Deise Soares. Nara Soares. Vanil Zanelato. No seu terceiro relacionamento com Alexandre Ferreira Zanelato, Juliana teve um filho, Fernando Zanelato. Voanir Maria Zanelato casou-se com Ivan Figueiredo Caetano. O matrimônio de ambos foi realizado na igreja de Humaitá SC, no dia 29 de abril de 1967. Ivan e Voanir tiveram 2 filhos juntos, os gêmeos Robson e Robson. O segundo casamento de Voanir Maria Zanelato foi com Vitor Hugo Schneider. Valmir Zanelato nasceu em Rio do Pouso SC, no dia 6 de outubro de 1952. Valmir Zanelato casou-se com Rosa Maria Magnus. Tiveram 3 filhos: Melissa, Gustavo, Vanessa. O segundo casamento de Valmir foi com Zaira Rosa dos Santos, e tiveram uma filha, Síbila. Valdoir Zanelato. Valdoir nasceu em 22 de março de 1955 e casou-se com Maria Esther Magnus. O casal teve 3 filhos: Juliane Magnus Zanelato, Valdoir Magnus Zanelato, Júnior, Bruna Magnus Zanelato. Valdoir, num outro relacionamento com Carminha, teve um filho, Wagner Zanelato. Teve outra filha de nome Chiara Zanelato, nascida de um relacionamento com Ângela Maria de Oliveira.
Ademir Zanelato. Nasceu em Rio Maina, dia 22 de setembro de 1959. Ademir casou-se com Marivana Maggi. Do casamento de Ademir e Marivana nasceu uma menina, Dayana Maggi Zanelato. A seguir, alguns dados e curiosidades colhidas à parte. Detalhe mencionável: em Encantada, Santa Catarina, existe uma rua com o nome de Rua Luiz Zanelato. Estrada de chão batido, com aproximadamente 4 quilômetros, até se chegar a um recanto onde a família do Luiz Zanelato fizeram no passado sua morada. E lá se encontra o sítio dos 3 irmãos Zanelato, de Encantada. Ainda mais, nas imediações de São José, próximo ao acesso a Florianópolis, Santa Catarina, encontrei a vila Jardim Zanelato, próximo ao município de São José, SC, os quais se indo do sul para o norte, lá fundaram o lugar conhecido como Jardim Zanelato, onde, além do Ginásio Municipal de Esportes em Zanelato, encontrei o posto de saúde Zanelato para o atendimento local. A seguir, e conforme anteriormente já havia mencionado, graças às minhas tantas viagens em pesquisas, tive em uma delas o privilégio de me encontrar com o padre João Leonir Daualba, o qual de suas mãos recebi este tão valioso livro de pesquisa e história sobre os primeiros italianos que chegaram ao Brasil, o qual muito enriqueceu com seus fatos os meus intentos aqui expostos. Recebi de suas mãos o livro sobre a Zambuja e Uruçanga, com dedicatória do padre João Leonir Daualba. Isto em uma festa do imigrante italiano em Azambuja no dia 14 de julho de 2001. E mais um outro livro sobre os imigrantes italianos de Uruçanga e Nova Veneza, o qual me chegou pelas mãos, e como presente do estimado e sempre lembrado Capitão Gladson Tadeu Baltazar. Capitão Gladson Tadeu Baltazar, meu amigo de juventude daqueles tempos lá de Tubarão, Santa Catarina, ao qual serei para sempre grato. Ao finalizar este livro, queria deixar aqui um pensamento bastante popular e conhecido, o qual diz que cada um de nós veio a este mundo com alguma devida finalidade, e sendo desta maneira, acredito eu que parte da minha é a de procurar manter viva a nossa tradição e história de família, a qual ao certo será repassada de pai para filho e possivelmente jamais irá acabar no esquecimento. Deixo aqui registrado, neste livro, algumas fotos, que não foi possível expor, só se encontram no livro impresso, dados e informações sobre a origem da família Zanelato, por parte do meu pai Albino Zanelato, sendo que o meu próximo projeto, que já se encontra rascunhado, trarei igualmente parte da história e trajetória da família Mota, por parte de minha mãe Firminia Mota Zanelato. Valmir Zanelato. A linguagem do escritor, e a alma do poeta. Ele se encontra com 45 livros lançados no Brasil, em toda a Europa, e demais países de língua portuguesa, tendo ainda alguns a serem efetivados dentro das devidas finalizações. Participou de diversos concursos literários, e por meio dos mesmos foi agraciado com múltiplos prêmios. Há muitos anos tenho acompanhado os seus trabalhos e a sua trajetória, não só como escritor e poeta, mas também como pintor, escultor, compositor, sendo que diversas de suas músicas e composições foram e continuam sendo gravadas não só por renomados cantores, mas ao mesmo tempo por tantos outros que apreciam e admiram a sua arte. Na sua trajetória pelos corredores da área musical, acolhendo as suas aspirações e romantismo, acabou gravando 4 CDs de abrangência cultural eclética. Além de incansável incentivador cultural, ao meu lado, se arrojou em outras áreas, tipo da produção cinematográfica, onde realizamos 2 relevantes documentários sobre épicos do Sul. Estou aqui a lhes contar um pouco sobre Valmir Zanelato, sobre a sua arte, os seus trabalhos como escritor, poeta, compositor, artesão, pintor, escultor, cantor. Gravou o hino Torres,
cidade serena, e como empresário bem-sucedido, tanto na parte da construção civil, quanto na do ramo comercial, o qual desde pouca idade fora, provara, e de contínuo como outrora sonhara, se encontra a delinear seus projetos em cada estação de sua vida. Até os dias atuais, escreveu inúmeros livros de poemas e poesias. Alguns outros de romances, documentários, dentre outros. É dono de composições e incontáveis letras, sendo que diversas se encontram gravadas por alguns cantores, conjuntos, grupos renomados. Além de convidado para fazer parte em DVDs, participou e gravou em estúdios, com músicas de sua autoria, algumas em parcerias com outros músicos, além de ter gravado 4 discos solo. Nas paredes da casa, de longe se pode avistar estampados diplomas, certificados, carteira de músico, contratos de gravadoras, medalhas etc. Na arte da pintura, alguns emoldurados em telas, dependurados enfeitam seus momentos de inspiração. Entre horas vagas e outras, fluindo seu lado escultor, ainda lhe sobra um tempinho para esculpir alguns trabalhos em madeira, sendo que lá entre seus guardados, dentro de um baú, isto dos seus tempos de hippie, quando exercia a função de artesão, entre outros objetos, se destaca uma colorida carteira em couro, por ele artesanalmente confeccionada, semelhante a outros tipos mais de artesanatos, os quais os vendia aos turistas na Praça General Osório, em Ipanema, Rio de Janeiro, e na Praça da República, em São Paulo, a qual como lembrança desses bons tempos, lá ainda continua. Quero deste modo aqui passar uma tênue visão à nossa ampla roda de amigos, os mais achegados ou não, a briosa imagem dessa pessoa desnuda de soberba, mas eclética, revestida de abrangente e de tão sortida arte, algo bem raro nesses nossos tempos, que é o Valmir Zanellato. Assim sendo, não posso aqui deixar de agradecer o privilégio por ter tido a oportunidade honrosa de dizer uns tão poucos sobre esse tão especial artista. Gustavo Magnus Zanellato. Contatos. Busque no Spotify todos os álbuns de músicas de Valmir Zanellato. Busque no Pexels por Valmir Zanellato. Lá você encontrará mais de 40 mil fotos profissionais, com mais de 1,4 milhões de visualizações por mês. Busque no YouTube nos 4 seguintes canais: Canal Valmir Zanellato, Canal Raízes Gaúcha, Canal É de Se Pensar, Canal Canções da Terra. Lá você encontrará seus mais de 45 livros falados, clipe-se, seus 4 álbuns musicais, contos, poesias, livros falados. No Facebook, siga Valmir Zanellato.